Levante a voz. Aqui o professor Aldo Ramos com suas dicas importantes. Muita gente está aí com o seu trabalho ou muita gente pensa em montar seu próprio negócio. Mas essa arte de empreender, professor Aldo, você aprende? Ou a pessoa nasce com ele? Porque tem gente que passa por universidade, faz administração, faz MBA, faz mestrado e não consegue. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Terço da metade que o seu Gorgônio, que não tem essa formação toda. Não consegue o que Silvio Santos conseguiu, que ali é um caso também específico, né? Mistura carisma com saber ganhar dinheiro. Porque tem gente que tem o carisma, mas não sabe ganhar dinheiro. E tem gente que sabe ganhar dinheiro, mas não tem carisma. Mas empreendedorismo necessariamente não tem muito a ver com isso. O que é que pode explicar isso aí? Porque tem gente que parece que o dinheiro corre para ele e tem gente que parece que corre do dinheiro. Bom dia, Aldo. Bom dia, Léo Valente. Bom dia, Tindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Andaiá. É um prazer novamente estar aqui, Léo, dando essas dicas. Léo, na verdade é o seguinte, houve já uma pesquisa a esse respeito e diz que quanto mais você busca o conhecimento, mais você tem medo aos riscos. Então a diferença é justamente essa. A média dos empreendedores, dos empresários no geral, é primeiro e segundo grau. Então, eles têm um equilíbrio maior em relação à questão dos riscos. Enquanto a pessoa, quanto mais estuda, mais eles estão sujeitos a esse tipo de risco. Né, Léo? Então, na verdade, Léo, o empreendedorismo, esse vocabulário, ela vem há pouco tempo, mais ou menos do ano 2000. Mas o ser humano, ele é empreendedor já, né, desde a sua origem, porque ele vem buscando todo tipo de alternativa para ter uma melhor vida, né? Então as técnicas, o aperfeiçoamento das técnicas, as inovações, desde a revolução da própria agricultura, a revolução industrial, tudo isso caracteriza o empreender, que é a forma de você estar buscando o quê? O que é o empreendimento? Na verdade, é você verificar quais são os problemas, quais as situações que está gerando uma situação de obstáculo e você lá, com sua criatividade, você busca oferecer soluções e com isso você acaba ganhando dinheiro em função das soluções, em função desses problemas que estão aí na nossa realidade. Quais são os erros mais comuns que muita gente tenta empreender e acaba não dando certo? Pronto. Léo, é interessante que o ouvinte assista dois grandes empresários, que é o Paulo Jorge Lemann, que é o homem mais rico do Brasil e um dos mais do mundo, me parece que está em 22º lugar no mundo, e o Abílio Diniz. São duas figuras que todo o indivíduo que quer empreender, é interessante estar ouvindo a palestra desses grandes mestres na área do empreendimento. E pelo menos até agora você não veio envolvido assim em grandes escândalos, né? É justamente isso, Léo. E o que eles fazem questão de dizer é que o dinheiro tem que ser em consequência em função de você querer servir. O que faz com que gere você não tem que colocar o dinheiro acima de qualquer coisa. Você tem que colocar o servir acima de qualquer coisa e, por consequência, você ganha esse dinheiro. O Abílio Diniz, ele diz que o ganhar apenas dinheiro não traz felicidade. E o objetivo do ser humano é a felicidade. Então o dinheiro ele traz comodidade, conforto. Agora, o que vai fazer realmente a felicidade do ser humano é o ato de servir. Aí no momento que você apresenta soluções em escala para a própria sociedade, né, aí você realmente sente no seu âmago a felicidade. Então, a proposta justamente do empreendimento é você apresentar o máximo de soluções para a própria sociedade. Não é então aquele pensamento que era que eu vou ser empreendedor, aí claro que o final, a consequência tem que ser você ter o seu ritmo. O cara diz, eu vou para ganhar dinheiro, eu vou porque eu quero ficar rico, eu vou. Aí acaba não. Como o foco dele é apenas o dinheiro, ele acaba realmente se atrapalhando. Pode até vir, e não tem um resultado. Mas não vai ter durabilidade. Então, por exemplo, também, né? Léo, as startups, por exemplo, que são empresas voltadas... Tá bem na moda isso aí. Explica aí para o pessoal. Dê um exemplo de startup aí. Então, por exemplo, Léo, no momento, Uber, por exemplo, né? A criação desse aplicativo Uber,
Então, no momento que você buscou uma solução mais facilitada para um público geral, porque a startup são várias pessoas num projeto só, buscando um tipo de solução em escala, nível global. Então, no momento que você busca e pensa em produzir algo, você pensa assim, poxa, que tipo de solução eu poderia dar para uma situação, problema no mundo inteiro? Aí ele vai lá. É tanto, Léo, que as startups são poucas realmente que têm sucesso. Mas aquelas que têm sucesso, eu dei uma olhada aqui, o índice de rentabilidade dessas empresas é em torno de 3,25 ao mês. Só para você ter uma ideia aqui, a rentabilidade aqui, por exemplo, em R$10.000 que o cara colocou numa startup, em 10 anos ele tem 21 milhões e meio. Isso é a média que foi apurada. Agora depende do negócio, né? Assim, depende da solução realmente que você apresentou, né? É isso. Que você trouxe para o pessoal. Então, por exemplo, Léo, a gente sempre fala que a questão do empreendedorismo é você estar atento o tempo todo. Porque, Léo, as gerações passadas levava 2 décadas, 3 décadas para a gente estar atento a algumas mudanças. Hoje não. Só para você ter uma ideia, a diferença de minhas 2 filhas são 5 anos. A mais nova chegou e disse assim: ô Bruna, no teu tempo, como era isso? Então as coisas encurtou demais. Então, quer dizer, o amanhã... Tino me fala muita coisa da época dele, do tempo dele. Que a gente não... É verdade. E aí, Léo, o Paulo Jorge Lemann e o próprio Abílio Diniz, e a maioria dos discursos dos empreendedores, ele disse que entre o grande sonho e o pequeno sonho, o trabalho é o mesmo. Então vamos sonhar grande para a gente buscar as soluções que nosso país, o nosso mundo precisa. E o Paulo Jorge Lemann, ele que é o dono da Embev, da Lojas Americanas e inúmeras outras empresas, ele dá algumas dicas para o empreendedor. E uma delas, ele fala a questão de, por exemplo, você se associar a outra, não busque empreender sozinho, busque sócios com cabeças diferentes. Ele disse que no primeiro momento a empresa dele faliu porque ele se juntou com 2 pessoas que tinham apenas a visão do faturamento das vendas. Ele disse que todos os 2 sócios dele só se preocupavam na questão do faturamento das vendas. E que ele diz o seguinte, que aí com isso ele percebeu que montar uma empresa é como se monta um time de futebol. Você tem que estar preocupado com o Neymar no ataque, mas você tem que estar preocupado com a defesa, com o goleiro. Então, Léo, eu, por exemplo, fui gerente na área de empresas, dei acompanhamento a mais de 1.000 empresas em Santo Antônio de Jesus, e um dos maiores problemas é justamente esse, que as empresas, elas se preocupam muito mais com o faturamento, com a questão do back-office. Então, a questão da análise dos números da empresa, a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Então, as empresas, de uma forma geral, Léo, não tem um acompanhamento dos números. E como ela não tem um acompanhamento dos números... Não sabe quando está falindo, por exemplo. No momento que entra o recurso por um cano, está saindo recurso através das despesas financeiras, por exemplo. Então, um montante, por exemplo, eu que acompanhei isso no banco, um montante de despesas que são geradas pela empresa e receita do banco é altíssimo, e isso inviabiliza a própria atividade. Então, ele fala justamente dessa questão da montagem da equipe para você buscar os melhores especialistas de cada área, porque você tem que, para você ter uma alta performance, um índice de rentabilidade superior a 2%, em todos os processos da empresa, você tem que ter um nível de excelência muito alto, né? Então ele fala a respeito do programa de seleção. Então a Embev, por exemplo, Léo, ele tem um programa trainee que chega, por exemplo, a selecionar 10.000 pessoas para contratar 10. Entendeu? Então é a busca incessante de você estar buscando os melhores profissionais. Bom, Aldo, nós vamos já pedir aí para você dar suas dicas aí, pessoal, e é um tema que a gente quer tema para um debate. A gente pegar os casos de sucesso aqui da cidade e esses casos recentes também, né? Essas startups aí que Israel mesmo tá um fenômeno, isso aí é o segredo de Israel que o pessoal fala, né? E muita gente aqui no Brasil, acredito que vai ter uma tendência muito grande, vai se popularizar essas impressoras 3D, não é isso? Você imprimir um brinquedo, você imprimir uma prótese, você
né? Tem muita gente apostando nisso. Imagine aí, a medida certinha, Tinovos. É a solução é que imagine quem criou e quem começar a trazer essa situação para cá e tantas outras novidades. Mas Aldo, eu quero aqui agradecer a sua participação, suas dicas finais aí para quem quer empreender e às vezes não sabe por onde começar. Essa dica importante que você deixou, né? Começar pensando numa solução para os outros. O importante é isso. A visão do empreendedor é você estar atento às pessoas, aos problemas. No seu dia a dia você tem que estar atento. Pô, eu tenho uma determinada habilidade. A gente sempre diz o seguinte, Léo, que você em princípio tem que gostar muito daquilo que você faz. Porque o que move você é o coração. Então a energia despreendida em favor daquele objetivo é justamente, você tem que sentir no seu coração, aí você tem, e aquilo gera determinação, objetividade, força, energia para você atingir esse objetivo. Então no momento você está no seu dia a dia e de repente você foi mal atendido. Você foi mal atendido em determinada coisa, ele disse, porra, aí geralmente a gente sempre diz, todos nós somos técnicos, né? Então, ó, se eu tivesse no lugar de fulano, eu faria desse jeito. Aí, como se você percebe que você tem aquela habilidade, você aí coloca a questão da criatividade para ser desenvolvida. A gente sempre diz, ó, Léo, você tem habilidade, tem que ter habilidade, mas a questão da técnica, há a possibilidade do desenvolvimento de todas essas técnicas e você não precisa ter, a gente sempre diz o seguinte, o que realmente diferencia um homem de sucesso, o cara, por exemplo, o estudante, aquele que estuda muito, que lê muito, essa coisa toda, Léo, ele parte para concurso, então ele jamais vai acabar. Então a maioria da classe média justamente tem um potencial de conhecimento muito grande, mas ele está muito aqui em relação ao risco, ele acaba o medo tomando conta e ele não empreende. Então as pessoas com nível, às vezes, de conhecimento melhor, acaba sendo um líder, ele contrata aqueles grandes intelectuais e fazem com que as empresas dele, então o próprio Jorge Lema e o Abílio Diniz, ele diz o seguinte, você não tem que ter receio de contratar os melhores, inclusive você procurar, inclusive pessoas para sua empresa que seja melhor do que você próprio. E isso daí é o segredo do sucesso das empresas dele, né? Okay. E outra coisa, Léo, que eu queria falar, e os ouvintes que tiverem a oportunidade, assistam a palestra de Leandro Carnal, que é um filósofo, e ele também fala sobre o empreendedorismo, fala a respeito de você mirar alto. Agora, ele diz o seguinte, o próprio Abílio Diniz, Drauzio Varela, nos livros dele, ele diz que houve uma entrevista com a maioria dos empresários da Avenida Paulista e que ele viu o depoimento que muitos deles eram infelizes porque colocaram o dinheiro acima de qualquer coisa. Então Leandro Carnal, ele diz o seguinte, busque o dinheiro, essa coisa toda, como comodidade, e não seja escravo dele. Você que tem que dominar, você que tem que ser o protagonista disso. Frejá diz isso na música, né? Aqueles que desejam que você ganhe muito dinheiro, mas que você saiba dizer quem é o dono de quem. Você é o dono do dinheiro, não o dinheiro ser seu dono. Mas Aldo, muito obrigado aí com suas dicas importantes. Então, Léo, só para finalizar, ele fala da questão da busca do equilíbrio. Deus, família e amigos. Você não pode desprezar isso. Então você tem que conciliar, você ser um empreendedor e colocando sempre acima de tudo isso, Deus e a família. Ok, muito obrigado, Aldo. Levante a voz.
Levante a voz.